As igrejas, amém? Quem sente a presença de Deus neste lugar aí, dá uma glória bem bonito. Glória a Deus, Deus é bom demais, que bom que você veio, que bom que você está aqui, né? Que bom que está um friozinho gostoso, né? Tem gente que não gosta muito não, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar graças em toda e qualquer circunstância, não é? Então graças a Deus por esse dia, graças a Deus porque você está aqui, graças a Deus que mais uma vez o Senhor te trouxe, mais uma vez você passou uma semana, eu creio que de bênção, de vitórias, talvez de lutas, de dificuldades, mas de vitórias, para honra e glória do Senhor, amém? Você que nos assiste pela internet, muito bem-vindo, muito bem-vinda, que bom estar com você mais uma vez, aí já com fé, a bênção, filho, vamos que vamos, e Deus é maravilhoso, que bom a gente estar aqui, que bom louvar ao Senhor, que bom a gente ter o privilégio de estarmos mais uma vez sendo cheios da presença dEle. Eu fico feliz com isso, né? Feliz pelas oportunidades que Deus nos dá. A gente vê aí, esse mundão aí fora, tanta luta, tanta guerra, né? Tantas discussões, e Deus separa um povo lindo para adorar Ele em espírito e em verdade. Eu gosto muito de dizer que nós somos resultado das nossas escolhas, né? A gente vai aprendendo isso no decorrer da vida, né? A gente dá aquelas cabeçadas, daquelas erradas, né? Às vezes continua errando, mas vai aprendendo que as consequências dos nossos erros às vezes são muito doloridas. Às vezes dói demais errar, às vezes dói demais a gente mesmo falhar, né? E meditando em tudo isso, a gente vai aprendendo que como é bom também acertar. Como é bom acertar. Como é bom falar, eu acertei. Muitas vezes vamos falar em erros, em falhas, né? Em problemas, em pecados. Mas como é bom falar que a gente às vezes é feliz em acertar. Como é bom os frutos do acerto. Como é bom o fruto de você falar, caramba, eu acertei naquilo com aquela pessoa. Eu acertei naquilo com meu amigo, eu acertei naquilo com a minha esposa, eu acertei naquilo com os meus filhos, eu acertei naquilo sendo pai, eu acertei naquilo sendo filho. E assim vai. Às vezes os acertos são esquecidos com os próprios erros que a gente comete. Às vezes parece que os acertos não têm importância quando a gente comete erro. E a gente vai esquecendo que nem tudo são erros. Então muitas vezes no mundo espiritual a gente vai ver que há uma batalha a ser enfrentada para dizer que a gente não é capaz, para dizer que não é possível, para dizer que está errado, para dizer que está sempre errado, para dizer que não vai dar certo. E às vezes a gente, na nossa fraqueza, se a gente não tomar cuidado, a gente já sai de casa se sentindo fracassado, sendo que Deus faz totalmente o contrário para você. Ele te dá um dia após outro dia. Recebi até uma mensagem da dona Maria Inês esses dias dizendo, agradeça pelo teu dia, que bom mais um dia. Não é isso? Você mandou uma fotinha lá. Então, agradecer é vida, irmão. Se lembrar das coisas boas que você já fez é vida. E Jeremias, ele vai dizer muito isso, né? A gente vai ver que a palavra de Deus nos ensina que muitas vezes os homens, na hora das dificuldades, eles também ficavam tristes. Mas na hora, às vezes, do maior desespero, da maior luta, da maior batalha com o seu próprio eu, Jeremias disse assim, eu preciso me recordar das coisas que me traz esperança. Eu preciso me recordar das coisas que me traz vida, que me faz viver, que me faz ser melhor. Porque se eu ficar olhando só para os erros, os meus, os erros dos outros, a gente vai ficar empacado ali. E Deus hoje nos dá uma rica palavra que você precisa reconhecer os seus acertos. Lógico que através dos seus erros tem muito aprendizado. Mas e através dos seus acertos? E através das suas noites, talvez sem dormir, que você acordou e falou, caramba, Deus me deu mais um dia, você foi lá e acertou naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Que é fácil também, né, irmão? A gente olhar para um, olhar para o outro, falar, cerrou aqui, cerrou ali, né? Está errado. E o que vai se levantar de gente para apontar o nosso erro, olha. Mas para falar dos nossos acertos, são os verdadeiros. Eu digo que às vezes as pessoas elas vão se escondendo de uma forma atrás dos seus próprios erros.
que eles ficam até com medo de mostrar o que já acertou. Viu? Então a gente vê que a oração, que o jejum, que o aproximar-se de Deus faz toda a diferença nessa hora. E está cada vez mais claro que Deus quer você melhor a cada dia. Que Deus quer você vivendo bem a cada dia. Eu não consigo ver outra forma de viver bem longe de Deus. Porque através dessa nossa força, através da nossa vitalidade, a gente fala, eu vou vencer, nós vamos conseguir em nome de Jesus, que você pode ser canal de bênção na vida de alguém. É através das suas vitórias. É através das suas vitórias que as pessoas com certeza vão olhar e falar, nossa, enfrenta às vezes tanta dificuldade, né, irmão? Às vezes é batalha atrás de batalha, é luta atrás de luta, mas não desiste, né? O não desistir é um acerto. Diga para quem está do outro lado, não desistir é um acerto. Muitas vezes sabe o que acontece? A gente vai desistindo, a gente vai deixando, porque talvez seja mais fácil naquela situação. Mas Deus, Ele traz uma palavra que você vai entender muito bem o que Ele quer dizer. E essa palavra está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Aqueles que forem achando, por gentileza, se coloquem de pé. Claro, aqueles que podem. Os que não puderem, pode ficar sentadinhos mesmo. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, presbítero Silas? Presbítero Silas está de atalaia hoje, vaso. Bênção pura, hein? Amém? Capítulo 4, a partir do verso 7. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito, crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graças para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras, em outras versões momentâneas, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno, imensurável. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Feche teus olhos com a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua presença, e na tua santa e rica presença que nós estamos, papai, felizes, Pai, eu creio, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui entrou, obrigado por cada família, obrigado por aquele que nos assiste pela internet, obrigado pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás, obrigado por esse local, Pai amado, que o Senhor separou para nós nesse instante. Obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido em nosso meio.
Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas batalhas. Obrigado por tantas alegrias. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor. Obrigado pelas nossas crianças, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, nossa vida financeira. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Pai amado, nós estamos aqui para te adorar e te servir em verdade. Assim como lhe peço, em cada oportunidade, lhe peço mais uma vez, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. E tudo que for dito aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sentar, gente. Paulo, ele vai nos ensinar tantas coisas com a sua própria vida, com o seu próprio jeito de viver, escolhas que ele fez durante a vida, de não desistir com facilidade das coisas que Deus deu a ele, de realmente ser um cara de esperança, de ser um cara determinado, de perseverar, de lutar contra aquilo que talvez a sua própria mente, o seu próprio eu e a própria vida espiritual fizessem ele talvez desistir. A palavra de Deus no capítulo 4, verso 1 vai dizer assim: portanto, este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. E eu vejo que esse homem de Deus, a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor, lá na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, a gente vai ver que ele passa por um processo de aperfeiçoamento, pelo processo de crescimento, pelo processo de aprendizado. Paulo sempre teve uma característica de ser excelente em tudo que ele decidiu fazer. Quando ele era um perseguidor de cristãos, ele era o melhor. Ele fazia aquilo com excelência. E essa virtude não foi esquecida pelo Senhor. Ele foi escolhido por Deus porque ele tinha essa característica. Uma das. Ele é um homem que fez toda a diferença por onde andou, porque ele decidiu não desanimar diante de tudo que ele já sabia do Senhor Jesus Cristo. Ele não fica parado, ele não fica estagnado, ele decide se aperfeiçoar a cada dia, porque ele entendeu que ele foi chamado por Deus, e nada poderia atrapalhar o propósito que ele já tinha com Deus. Por pior que fosse o cenário, por mais difícil que fosse a cena, ele foi um homem que decidiu não desanimar. Por mais que ele trouxesse no seu corpo as marcas, por mais que ele trouxesse na sua vida as dificuldades, as lutas do seu passado, que muitas vezes, principalmente no início do seu ministério, tentaram aterrorizá-lo com isso, dizendo: não é aquele que era o perseguidor, não era aquele, é Paulo. As pessoas fugiam de Paulo, tinham medo de Paulo. Mas Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus tem mudanças, tem transformações, busca o aperfeiçoamento diário, busca ser melhor diariamente, busca olhar para dentro de si e falar: eu preciso melhorar em tal área da minha vida, eu preciso ser melhor assim. E Paulo foi esse homem que decidiu se aperfeiçoar, não desanimando, e ensinando os outros a não desanimarem de servir ao Senhor. Às vezes as pessoas vão desanimando na caminhada porque um falou do outro, vai desanimando pelo olhar feio, vai desanimando porque um falou do outro, falou mal, falou não sei o que lá. Ei, vamos sempre falar de você. Não tem jeito. Vamos sempre falar de você. Às vezes a gente fica triste porque falaram de mim, falaram mal de mim. E a gente vai tomando as pedradas da vida, né? Eu vi uma frase esses dias que dizia: que bom que alguém falou mal de mim para você. Talvez o que eu precisei oferecer para aquela pessoa naquele momento foi exatamente o pior de mim. Então depende muito do contexto, depende do que aconteceu. E Paulo aprendeu a não se importar mais com isso, e a se importar quem ele era diante de Deus, quem ele era diante do Senhor. O que importava para Paulo era isso: ser o canal de bênção por onde ele passasse,
ser bênção por onde ele passasse. Onde ele plantava as pontas do pé, a planta dos pés dele era bênção. Ali ele estava falando de Jesus Cristo. Ali ele estava ministrando. Foi preso em Roma, ficou 2 anos preso em Roma. Aqueles que ficaram na guarda com ele não ouviram outra coisa, você sabe o que, meu irmão? Jesus Cristo. Imagina o Paulo algemado com um carcereiro, ou quem foi demandado para estar com ele ali, naquela casa de aluguel em Roma. E Paulo preso, a palavra de Deus nos ensina que ele fazia cada vez mais as pessoas conhecerem a Jesus Cristo, através do privilégio que ele já tinha de ser cheio do Espírito Santo. Ele diz que algemado ou não, a palavra de Deus jamais iria estar algemada. A palavra de Deus nos ensina que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Paulo ele vai aprendendo a não desistir com facilidade, isso chama-se perseverança, não desistir com facilidade das coisas que foram colocadas diante da sua vida. Ele entende que aquilo foi um privilégio, era um presente de Deus. Então a vida dele é se dedicar a ser canal de bênção nas igrejas. Teve igrejas, o sonho dele era ir para a Espanha, não conseguiu ir, mas ele evangelizava por onde quer que ele estivesse. Ele falava de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje vai falar exatamente isso para você. De não desistir de falar de Jesus Cristo. De não desistir de ser um evangelista. De não desistir de, por onde quer que você vá, as pessoas possam enxergar em você não apenas o seu nome, o seu carro, o que você tem, que cargo você ocupa, e aí vai. Mas que elas possam ver em você uma oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Que elas possam ver em você, meu irmão, uma mudança. Que elas não possam ver em nós a pessoa antiga. Não, que elas possam ver em você, sabe o quê? Um novo homem, uma nova mulher, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, decidida em andar com Jesus Cristo, ser canal de bênção na vida das pessoas. E às vezes o canal de bênção na vida das pessoas não é só de levar a boa notícia. O verdadeiro amigo é aquele que te confronta. O verdadeiro amigo é aquele que não concorda com as coisas, meu irmão, que não estão boas. O verdadeiro amigo é aquele que quer ver você cada vez mais com caráter aprovado diante de Deus, não diante do mundo, não. É como um pai para filho. Como um pai que ama verdadeiramente a sua família, vai lutar pelo privilégio do filho conhecer Jesus Cristo e ser diferente desse mundo que está aí fora. E aí vem as lutas, e aí vem as batalhas, porque o mundo vai tentar nos engolir. O mundo vai tentar engolir a gente. Então a palavra de Deus diz que Paulo fala, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Rejeitar os procedimentos secretos e vergonhosos. Sabe por que Paulo vai ensinando isso para a igreja, Caio? Para a igreja estar firme, para a igreja crescer, para a igreja estar segura. Era pouquinho, a igreja tinha 5 membros, tinha 10 membros, tinha 20 membros, tinha 200, não importa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus se faz presente em nosso meio, meu irmão, para sentar do teu lado. Passeando nesse lugar. Então, depende da nossa atitude. É a atitude do acerto. Lembra? A gente às vezes fica muito preocupado com o erro. Mas se preocupe em acertar. Se preocupe em falar, cara, eu quero acertar. Eu quero fazer o que é condizente, o que é favorável para a minha vida espiritual. O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para voltar para o meu primeiro amor? O que eu preciso fazer para não desanimar diante das dificuldades da vida?
E deixar para lá esse negócio de evangelho, de falar de Jesus toda hora, para me tornar aquela pessoa chata, né? Pode ter certeza que quando você decide andar conforme Deus está te ensinando, domingo após domingo, você não se torna uma pessoa chata, não. Crente, né? Quem fala crente não é fervoroso. Fervoroso nós somos. Fanático. A primeira coisa, você virou fanático. Você é um fanático. Você está fanático, está obcecado. Vai dar dinheiro para o seu pastor. Não é isso que fala? Vai dar dinheiro para o pastor. Traz aqui da igreja. Fala, ih, rapaz, você se enganou. Está enganado. Hein? Então a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, igreja, que assim como foi para a igreja de Corinto, ela vem para a tua vida hoje, para que você se fortaleça, para você não parar de falar de Jesus, para você não parar de evangelizar, para você ser um canal de bênção onde quer que você esteja. Fala, olha, domingo Deus falou comigo. Muitas vezes é revelação. Que é a melhor revelação é a palavra de Deus, irmão. Está aqui a revelação. Essa é a revelação. E a palavra de Deus vai dizer para você, olha, rejeite tudo que é secreto e vergonhoso diante dos olhos de Deus. Glórias a Deus. Eita Deus. Rejeitar tudo que é secreto e vergonhoso. Nos tempos atuais, falar o que é secreto e vergonhoso fica complicado quando talvez eu pegar o celular e falar, Daiane, a senha é essa. Meu celular está aqui. Fica à vontade. Pode mexer. Às vezes num casamento está acabando isso. Por causa disso. Por causa das coisas secretas e vergonhosas que se escondem atrás de um aparelho. De um computador. E aí vai. Nos tempos de hoje, o secreto e vergonhoso talvez esteja diante dos nossos próprios olhos, dia após dia. E o Senhor fala, olha, para você falar de mim, você precisa abandonar tudo que não conversa com o propósito que eu coloquei na sua vida. Você precisa abandonar tudo que não se alinha com Jesus Cristo. E aí começa a estreitar o caminho, sabe? Porque como que eu vou ser um evangelista? Como que eu vou falar de Jesus Cristo, se eu tenho alguma coisa que ainda é secreta, é escondida, é vergonhoso eu mostrar? Mas a palavra de Deus vai falar que vai chegar um dia que nada vai ficar oculto. Vai chegar um dia que seja o bem ou seja o mal, vai ser colocado diante do tribunal do Senhor Jesus. E se eu creio nisso, e se eu creio em Jesus Cristo, eu preciso crer na palavra de Jesus Cristo. E a palavra dele me diz que eu não devo desanimar, que eu devo tirar, rejeitar todos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano, nem distorcendo a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade e da nossa consciência. Olha só que lindo. Então, cara, eu vou sair daqui para a rua e vou evangelizar no Lago dos Patos. Vou falar de Jesus Cristo, vou entregar um folhetinho. Mas como é bom você entregar esse folhetinho cheio, repleto do poder de Deus, irmão. Não por um simples folheto ou por uma simples conversa com alguém, para que a igreja encha. Esquece isso. Que quem vai trazer pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu preciso fazer é a minha parte em rejeitar tudo que não está de acordo com o propósito de Deus. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai ficando bom nisso. Sabe por quê? Eu vou começando a acertar, eu vou começando a jogar as coisas que não são boas fora. E de repente, nesse bolo todo, talvez tenham pessoas
Mas existem pessoas nesse bolo que talvez sejam pessoas que não querem mudança, que não querem ser transformadas, que não estão no mesmo propósito que eu, e tudo bem. Só que talvez eu ter aquela pessoa no meu convívio, na minha intimidade, não me faz mais bem. E tudo bem também. Só que isso precisa ter um negocinho chamado maturidade. Para quem eu decido colocar na minha casa, para quem eu decido deitar na minha casa, para quem eu decido jantar na minha casa, para quem eu decido almoçar comigo, para quem eu decido sentar na minha mesa com a minha família. Vai de você, meu irmão, vai de mim. Decisões, limites, são fundamentais para a nossa vida. E a gente vai aprendendo e aprendendo e aprendendo. A palavra de Deus vai dizer que Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 5: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E a gente vai ver que, como a gente leu na palavra de hoje, verso 7 a seguir, vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Lembra que a gente acabou de cantar? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A glória é de Deus. Como tem gente que precisa aprender isso, né, gente? Aí fora, né? A glória tem que ser do nosso Senhor Jesus. Era de costume antigo esconder tesouros em vaso de barro. Tesouros em vaso de barro. Foi dessa forma que os rolos, né, os pergaminhos, foram achados no Mar Morto, em vaso de barro. E lá tinha um grande tesouro. A Bíblia às vezes nos compara com vasos de feitos na mão do oleiro. O oleiro é o Senhor Jesus que constrói um vaso lindo. E se ele, por algum motivo, ele dá uma craquelada, ele dá uma rachada no meio do caminho, ele vai lá e constrói de novo, até ficar perfeito. E às vezes a reconstrução, ela não é do dia para a noite. Às vezes a reconstrução do vaso demora um pouco. A pergunta é se o vaso tem a possibilidade de querer ser refeito. Porque talvez passe um processo dolorido para refazer o vaso. Mas após aquele vaso feito, aquele vaso pronto, aquele vaso bonito e seco, ele vira uma obra de arte na mão do oleiro. E tem a possibilidade de carregar tesouros. Você foi chamado por Deus para carregar um tesouro, que é a palavra de Deus. Você foi chamado por Deus, não é à toa. Não é à toa que a gente está aqui, para carregar um tesouro. E esse tesouro ele é tão precioso, que a palavra de Deus vai dizer que Paulo disse assim: sofremos pressões. Sofremos pressões de todos os lados. E talvez você olhe agora para a tua vida. Quantas pressões você já sofreu na vida? Lembra lá desde o comecinho. Começa a meditar nisso. Quantas pressões a gente já sofreu na vida? Tem os mais novos aí, já começaram a sofrer algumas. E a gente vai vendo que de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. É aí que vem o homem confiante e com a certeza de que Deus está no comando da vida dele. Fui perseguido,
Cara, está sendo difícil. Estou sofrendo pressão de todo lado, é no trabalho, é em casa, é na rua, todo lado tem pressão, as pessoas falam de mim, as pessoas... Hoje os mais novos vão falar que é bullying, né? Tem o bullying porque é gordinho, tem o bullying porque tem a orelha torta, tem o bullying porque tem o bigode como o Daniel, tem o bullying... Você viu o bigode do Daniel, gente? Nossa, ele está deixando crescer faz um mês esse bigode. Aí ele pega a minha gilete ainda. Ele vai lá, pega a minha gilete, quando eu vou buscar a minha gilete, cadê a minha gilete? Não, vou fazer o meu bigode. Quem vê o bigode pensa, olha que bigodão, né? Tá lindo. Você não tem bigode, né, moça? Não tem, né? Então a gente vai vendo que as pressões, dependendo da fase que a gente está na vida, a gente vai olhar ele e vai falar, mas isso não pega nada. Mas talvez para aquela pessoa que está passando, que talvez não tenha a maturidade que você tem, sabe o que acontece? Para ela é uma baita dificuldade. Aí você olha os mais novos, aí você fala, filho, é assim, aí você vai aconselhar e tal. Mas aquele momento que ele está vivendo é um momento de dificuldade, que é uma pressão para ele. Então a gente vai vendo que aqueles que decidem andar com Deus, por mais que sofra pressão, determinada fase da vida, qual fase quer que seja, a gente vai ver que não seremos arrasados. Ah, pastor, tá pegado, hein? Mas aquele que confia no Senhor, meu irmão, jamais será decepcionado, jamais será humilhado. Aquele que confia em Deus está falando assim, tá difícil, mas é o seguinte, eu não vou ser arrasado. Eu vou ficar perplexo, diz a palavra de Deus. Ficamos perplexos. Sabe aquele lance de perplexo? Como assim? Como estão falando desse jeito de mim? Não é assim? Poxa, eu amava tanto essa pessoa, caminhei com ela, sabe essas coisas? Poxa, vida, mas por que essa pancada? Por que fez isso comigo? Ficou perplexo com os acontecimentos, vai dizer a palavra. Perplexo com os acontecimentos da vida. Quem já ficou assim? Quem já falou, poxa, eu não merecia isso. Não merecia essa paulada, tá? Mas não perderam a esperança. Fiquei perplexo, fiquei chateado no momento, doeu, mas eu não vou perder a minha esperança. Amém? Não perder a esperança. Nisso tudo, nesse processo, tudo vai chamar processo de fortalecimento. Processo de fortalecimento. Quem já foi para a academia aqui? Quem está indo para a academia, levanta a mão, fazendo treino. Deixa eu ver. Só de bater o olho a gente sabe, hein? Quem está fazendo uma caminhada, quem está se exercitando aí, levanta a mão. Quem não está fazendo nada, levanta a mão. Meu Deus do céu, Silas, presbítero. Diga para o irmão que está do lado, você não pode perder a esperança. Não perca a esperança. Nem o que acontece. Para a gente se fortalecer, a gente consegue se fortalecer do dia para a noite? Você consegue chegar lá vou treinar, né? Dá aquele, às vezes dá uns ânimos, não dá? Às vezes dá um negócio, uma virada, você fala assim, você precisa dar uma treinada. Aí vai lá, o cara vai lá e vê o preço da academia, ele não quer fechar, não, tá muito caro a academia, mas de um ano é mais barato. Vai ter que ir o ano todo. Aí ele segundo vai lá e assina o ano todo a academia. Fechou o ano. A primeira semana ele vai, já chega em casa com a mulher, nossa, eu tô dolorido, eu acho que na segunda eu não vou não. Já bateu o desânimo. Né? Já bateu o desânimo, vai falar, não, hoje é o dia off. Hoje é dia do lixo. Vai vir com essa desculpa, vai falar, é o dia do lixo. Deus está falando, né? Eu sei como é, viu? Aí a mulher já vai olhar pro cara e vai falar, aí eu já conheço essa história. Pagou a academia à toa. Pagou à toa
gastou academia, tá vendo? Gastou dinheiro, não vai, comprou whey, comprou tudo, se empolgou na primeira semana, comprou de tudo, irmão. Aí o whey na segunda semana já não é bom, já enjoou, mas é melado, né? Ai, não aguento mais tomar whey com banana. Muda a janta na semana, fala, nossa, esse cara vai virar, meu irmão, vai participar dos campeonatos agora. É? Mas na segunda semana já dá aquela desanimada, já vai 2 vezes por semana, depois não vai mais, aí fala, vai uma, falta outra, até para desanimar. Então, aí a pessoa olha no espelho e fala, nossa, não consigo emagrecer, eu não consigo ficar fortinho, né? Aí tem uns que acham que estão, fala pra mulher, ó a panturrilha, ó. Fez 3 abdominais, fala que está com o abdominal trincado. E fica e olha, ó. Mas sabe o que acontece? Quando você não tem disciplina, o fortalecimento ele não vem. Em qualquer área da vida. Seja nela pessoal, seja nela profissional, seja nela familiar, conjugal, seja nela financeira, seja nela espiritual. Se a gente não buscar um negocinho chamado disciplina de vida, a gente vai desanimar com facilidade de tudo. Porque o ser humano já tem essa predisposição do desânimo, de começar e parar. Por isso que o fortalecimento ele exige o quê? Entrega, disciplina. Eu não quero ir, mas eu vou. Quer conquistar? Quer chegar com excelência? Você precisa ser disciplinado. No mundo espiritual, a mesma coisa. Não adianta. Não adianta eu falar que eu quero, mas eu não busco mudança. Não adianta eu falar que eu estou me fortalecendo espiritualmente, eu não busco a palavra. Não adianta. Vai ficar girando e cair no meu lugar. Girando e cair no meu lugar. Aí as perguntas que nós precisamos nos fazer é: quantas vezes eu tenho buscado ao Senhor durante o meu dia? Quantas vezes eu tenho me aprofundado nas Escrituras? Quantas vezes eu tenho buscado oração? Quantas vezes eu tenho lido a palavra de Deus? Quantas vezes eu tenho falado, olha, eu preciso aprender, eu preciso conhecer mais de Deus? Como que eu conheço mais de Deus se eu não leio, se eu não busco, se eu não estudo? Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não me fortaleço? E aí a gente vai vendo que as pessoas que vão amadurecendo, elas param de se importar com a aparência. A minha esposa vai ver se eu estou orando, se eu estou jejuando. Às vezes eu estou em jejum, ela nem sabe. Estou quietinho. Porque é eu e Deus. Às vezes eu estou em jejum e falo para minha filha, para o meu genro, olha, eu estou em jejum, hein? Estou quietinho. Isso a gente vai aprendendo, porque no começo, não, estou em jejum, não vou tomar café, hein? Aí já fala, gente, não estou tomando, não tomo café, não, estou em jejum. Ali já está tudo errado. Porque jejum você faz você e Deus. Fortalecimento é você e Deus quietinho. Sem mostrar para ninguém. Boca fechada. Se alinha com o Senhor. Que Ele vai falar, nós somos perseguidos, mas jamais desamparados. Perseguidos, mas jamais somos desamparados. Esse mundo é traiçoeiro, irmão. Porque muitas vezes lá fora vão falar que é o céu e aqui dentro vão falar que é o inferno. Vão falar que lá fora está certo e aqui está errado. Muito louco. Parece às vezes que lá fora, as coisas que acontecem nesse mundão, aí é o bacana, é gostoso, lá é o céu. Os prazeres da carne, sabe? Mas a palavra de Deus vai dizer assim, por mais que você seja perseguido, seja em qualquer área da vida, você jamais será desamparado por Deus. Jamais vai ser desamparado. Tem um negocinho que é um negócio muito legal que Isaías fez, Jeremias fez, muitos homens de Deus fizeram.
um negocinho chamado assim, ó, eis-me aqui na tua presença. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou despedaçado, estou me sentindo perseguido, não consigo me fortalecer. Começa uma semana, desisto, vou a outra, eu paro. Eu não sei o que acontece comigo. Tem hora que eu tenho ânimo de estar, tem hora que eu tenho desânimo. Senhor, minha vida é um turbilhão, sobe e desce, sobe e desce. Tem hora que eu quero muito estar na igreja, mas tem hora que eu não quero nem pisar na igreja. Tem hora que eu quero ler a tua palavra, Pai, mas tem hora que eu... não, dá uma preguiça, dá sono, dá tristeza. Não estou entendendo, é mais fácil falar que eu não estou entendendo do que com o Google e buscar um ensinamento. É mais difícil desistir do que ligar para o pastor e falar: pastor, me dá um toque desse versículo que eu não estou entendendo. O que quer dizer isso? É mais difícil passar por momentos difíceis, espirituais, e deixar passar para ver onde dá. E você tem um privilégio, igreja, que você tem um líder espiritual disposto a te ajudar. Mas às vezes a vergonha não deixa. Então o que acontece? Você acaba não se fortalecendo porque as suas escolhas não são ao que o Senhor está te pedindo. Eu quero me fortalecer, eu preciso de busca. Me fortalecer, eu preciso de ajuda. Para eu crescer, para eu ficar forte, eu preciso de ajuda. Preciso de orientação, de acompanhamento. Eu preciso de alguém comigo. Alguém que saiba mais do que eu, alguém que esteja à frente de mim e que eu confie. É assim. Então a palavra de Deus vai dizer: jamais abatidos, separados, desamparados. Pode estar abatido, jamais seremos, mas jamais uma coisa vai acontecer na tua vida. Você com o Senhor, jamais você será destruído. Destruído. É só olhar a vida de Jó, é só olhar a vida de Paulo, é só olhar a vida de José, é só olhar a vida de Daniel. Gente, lembra de Daniel? Quem lembra de Daniel? Daniel já chega na Babilônia como? Perseguido. Daniel tem um cativeiro já, meu irmão, na peleja, na batalha. Um jovem, 17 anos. Chega ele e seus amigos. Mas 3 caras, bonitos, inteligentes, que talvez os que olhassem de fora falassem: esses caras foram desamparados, esses caras estão sendo perseguidos. Mas a primeira atitude de Daniel já mostra quem está no comando da vida dele. Ele fala: eu não vou me contaminar com a comida do rei, eu não vou me contaminar com a comida do mundo, eu não vou me contaminar. Um dia eu posso ter me contaminado, um dia você pode ter se contaminado, mas hoje o Senhor fala: ei, se fortalece, se encha. Daniel toma uma decisão de vida. Quando ele toma uma decisão de vida, parece que as perseguições acabam. Não, as perseguições elas duplicam, elas triplicam. Daniel é jogado na cova dos leões. Mas quando olham lá, em Sadraque, Mesaque e Abednego jogaram na cova dos leões. Quando olham lá, tinha 4, não era? Eles não foram queimados. Então você vai olhando aqueles que buscam se fortalecer com Deus, eles têm a certeza de que cada passo que eles dão é o Senhor que vai amparar eles, é o Senhor que vai segurar na mão deles. É a certeza, sabe, Rafa? Quando eu falava: olha, cara, eu não sei o que vai dar isso aí não, mas se eu estou decidindo, cara, eu orei e o Senhor me deu a certeza, eu vou. Deus me deu, vai dar certo. Aí você começa a ver as coisas se alinhando na vida. Aí você fala: nossa, aconteceu isso de repente. Que as coisas de Deus são assim. Quando é de Deus, irmão, você fala: é Deus que pôs a mão, é Deus que providenciou. Mas usou uma pessoa, é assim. A gente vai vendo que uma coisa que a gente aprende é que Paulo, na corrida dele, na carreira dele, ele não se desespera. Não se desespera. Ele não entra em pânico.
Ele tem uma batalha para enfrentar, mas ele é um verdadeiro vencedor. Sabe por quê? Ele tem, a cada dia ele decide ser fiel ao Senhor. A cada dia. É um crescimento. Hoje eu estou sendo fiel a Deus, mas poxa, deu uma mancadinha aqui que eu não podia ter dado. Cara, eu vou arrumar isso aqui, amanhã não vai acontecer mais. Sabe? Hoje eu vacilei aqui, putz, peguei o celular, olhei o que eu não tinha que olhar. Amanhã eu não vou olhar mais. Ah, eu tive uma conversa errada aqui, poxa, essa conversa não foi legal, né? Eu vou pedir perdão e vou resolver essa parada e eu não vou fazer mais. Sabe? Ah, eu estou cometendo um erro com a minha esposa que ela não gosta. Cara, eu preciso parar com isso. Eu não vou cometer mais. Então a gente vai vendo que vencedor verdadeiro, eu coloquei no grupo hoje, é aquele que permanece fiel ao Senhor todos os dias. Esse é o vencedor. Ah, a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para ver. Eu sou mais do que vencedor em quem? Em Cristo. Então por isso eu preciso estar com Jesus todos os dias. Então, Senhor, eu venci. Sabe por quê? Porque eu fui fiel ao Senhor. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer: Senhor, para me fortalecer, para ser um vencedor, eu estou sendo fiel ao Senhor? São perguntas. Você precisa se fazer. Eu preciso me fazer. Ah, fui hoje. Glória a Deus. O pastor um dia pregou o seguinte, de pecados, e falou sobre os pecados, se a gente fosse contabilizar os nossos pecados. Lembra disso? Quem estava? Faz tempo. A gente fez uma matemáticazinha boba. Vamos falar que a gente pecou desde os nossos... Quando a gente aprende que é pecado, que não é? Quantos anos? O que é errado, que não é? Quantos anos? Tem certeza? Uns 7, 8? Mas se a gente tem responsabilidade, uns 13, 14, né? A gente vai falar, poxa, as consequências, né? Começam a pesar. Aí vamos falar que de lá para cá, a galera que tem tudo 30 anos, agora tem tudo 30. Tudo 30. Aí a gente conta que tem 30. 15 anos se passaram, vai. Vamos falar que por dia nós cometemos 3 pecados por dia. 3 só. Aí vou fazer vezes 7. É uma semana. 3 vezes 7? 21. Né? Vamos tirar um, deixar 20 para facilitar a conta de todo mundo. Certo? 20 vezes 4. 4 semanas. 80 por mês. Pecados. Agora vamos fazer vezes 10. 800. Deu um ano ainda? 860 no ano. 800, você fez a calculadora, Vaso. Vaso. Foi ligeiro, mano. 860. 960. Agora você vai fazer vezes 15. 14.400 pecado. Com quantos por dia? 3. Quem está me assistindo agora deve ter falado misericórdia. Hoje eu cometi uns 10. Analisar. Aí você começa a olhar o amor de Deus por você. Você é fruto do amor de Deus. Por isso que você está aqui, é pela graça. É pela graça de Deus que a gente está aqui. A gente não merecia estar aqui. Não merecia. A gente é falho, pecador, a gente pisa na bola. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, o amor dele é tão maravilhoso nas nossas vidas. A gente está aqui, sabe o que ele está falando para você? Filho, muda. Filho, se fortalece. Filho, cresce. Filho, se aperfeiçoa. Filho, fica fortão. Vai, você vai conseguir. É esse o teu pai que ele está falando para você. Se fortalece. A partir de hoje, sabe o que a gente tem que fazer? Contabilizar os nossos erros. Isso vai ser para você, sabe o quê? Uma contabilidade de pecados. Claro. Puxa, mas lembra que eu falei que tudo é pecado? E os seus acertos? Quantos foram? Quantos acertos você teve hoje?
Para quantas pessoas você em espírito orou e falou, Senhor, abençoa aquela pessoa? Quantas vezes você quis, falou, vou pecar e voltou? Você acertou. Você está aqui hoje na igreja, ouvindo a palavra de Deus, é um acerto. Porque você teve que renunciar a alguma coisa pessoal sua para estar aqui. E aí você vai analisando, você fala, opa, eu preciso realmente de Deus. Porque eu sou fruto do amor de Deus. Aleluia. Então ele vai dizer, portanto, não desanimamos, no verso 16. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Aí você fala, nossa, o pastor fez uma conta hoje, deu até um medo, porque olha, se eu fosse falar, o meu dobrava. O meu bateu isso nos primeiros 5 anos. Não é assim? E aí eu pergunto, quem suportaria conviver com alguém com tantos erros? Você suportaria? Só a ponto de abençoá-lo no próximo dia? A ponto de falar, olha, eu vou ser misericordioso na vida dos meus filhos. Então é isso que Deus vai falar quando Ele vai falar, ei, felizes são os misericordiosos. Ele é o reino dos céus. Misericórdia é você abençoar quem não merece ser abençoado. E aí pega. Abençoar quem não merece ser abençoado. Mas Senhor, eu não consigo. Pastor, como assim? A pessoa só me faz mal. Às vezes o seu afastamento é uma forma de abençoar. A sua oração, sabia? Pelaquela pessoa é uma forma de abençoar. A palavra de Deus vai ensinar que ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Isso é fortalecimento. É ter a certeza de que está desgastando, está difícil, mas tem uma renovação aqui dentro que me faz, irmãos, hoje, abençoar hoje, está aqui hoje. Ai, Deus. Amanhã, pastor, como que está amanhã? Amanhã nem conto vocês. Mas vai ser denso. Porque a palavra de Deus vai dizer, pois as nossas aflições são leves e momentâneas. Diga para o irmão que está do lado, das nossas aflições são leves e momentâneas. Você crê nisso? Vai passar. Porque vai dizer o seguinte, ó: estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Quando a gente fala não para as coisas que me afastam de Deus, quando a gente fala não para as coisas que não estão legais com Deus, sabe o que acontece? Está sendo feito exatamente isso, produzindo para nós uma glória incomparável. Toda vez que você decide se fortalecer, você está alegrando ao Senhor. Então eu estou me fortalecendo contigo, sabe porque eu estou me aproximando mais de ti. Toda vez que você fala não e você alinha o seu propósito com Deus, sabe o que você está falando? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. E para se apresentar diante de Deus assim, você sabe o que você tem que passar. E a palavra de Deus vai dizer que isso vai produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Eterno. Sendo assim, nós precisamos fixar os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. É aí que está o erro de muita gente. Está acontecendo aquilo, está me fazendo mal, mas o Senhor está te fazendo bem. Então se afaste das coisas que a gente faz mal, porque, olha só, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Que essa palavra possa ser bênção na tua vida,
Que você possa sair daqui hoje falando: eu quero me fortalecer. Eu quero ser um canal de bênção, assim como o Paulo foi nas igrejas. Eu quero ser na minha família. Eu quero ser no meu bairro. Eu quero ser onde eu for. Eu quero ser na vida da minha amiga quando eu sair daqui. Eu quero falar de Jesus para ela. Ela tem que ver em mim, em nome de Jesus, sabe o quê? Mudança. Falar: caramba, você está indo para a igreja? Você está indo para a igreja? Estou indo. Vamos lá comigo, porque é bênção. A palavra de Deus, só para a gente concluir, lá em Apocalipse 12, por favor. Concluindo a mensagem, em nome de Jesus. Bênção, gente. Seja alguém rapidinho, então só não toque nas crianças aí. Eu espero alguém que for voltar para ler. Perdão, capítulo 2. Apocalipse 2. Coisa boa, em nome de Jesus. Amém? Quem foi lá? Tia Luísa Rose? Vou esperar ela voltar em nome de Jesus. Rapidinho. Capítulo 2 de Apocalipse. Amém? Isso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho árduo como a sua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem preservado e suportado os sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, contra ti, o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? O primeiro amor é a maior forma de fortalecimento que você vai encontrar no mundo espiritual. O primeiro amor é intensidade, é entrega, é fervor, é vontade, é ânimo, é aquele negócio de falar para todo mundo de Jesus Cristo. Éfeso foi uma igreja que tinha várias qualidades, mas tinha um ponto que eles precisavam melhorar: é a prática do primeiro amor. Veja se não é isso que está faltando aí. Dá uma analisada na tua vida espiritual. Veja se não é isso. Eu preciso voltar no primeiro amor. Eu preciso ter essa vontade que eu tinha. Isso é um acerto. É um acerto. E talvez os desânimos da vida, a canseira, e vai, esteja deixando você longe disso. Mas em nome de Jesus, eu creio que o bom ânimo vai estabelecer na sua vida. Que todo tipo de preguiça, de má vontade, de desânimo vai cair por terra. Em nome de Jesus, irmão. Essa semana vai ser como aquela que, em nome de Jesus, daquele seu primeiro amor. De evangelizar, de falar de Jesus Cristo, de estar feliz por isso. E de, em nome de Jesus, voltar aqui semana que vem, falando: pastor, eu falei para mais pessoas de Jesus Cristo essa semana. Pastor, eu mandei mensagem para quem não mandava faz tempo, falando de Jesus, um versículo bíblico. Evangelize, irmão. Fale de Jesus, para honra e glória do teu santo nome. Amém? Que a sua semana seja de vitória, de bênção, de conquista, de fortalecimento. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Obrigado pela tua presença. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Você que nos assistiu, amém. Glória a Deus.